Mais tarde naquela noite, Caim leva uma bela bronca de seu pai, por ter sido tão descuidado na floresta e ter caçado o ogro sangrento e o dragão da terra, e tudo que ele podia fazer era pedir desculpas por suas ações mal pensadas. Depois de derrotar um poderoso dragão vermelho, Caim estranha a facilidade e dá uma olhada em seus status. Espantado, ele observa que sua mana ultrapassou a marca inimaginável de 80 milhões. Além disso, também conseguiu o título Inimigo de Todos os Monstros e Matador de Dragões. Após isso, 2 anos se passam e nosso herói está se dirigindo à capital real para realizar o seu debut. Caim agora possui 10 anos de idade. Rene, sua irmã, diz que está ansiosa para ele morar na capital e que deveria fazer logo a prova para começar a estudar na escola. Mas seu pai avisa que para entrar na instituição é necessário ter 12 anos, então ela precisa esperar mais 2 anos para estudar com seu irmão. Caim pergunta quanto tempo vai levar até chegarem na capital. Seu pai diz que levará cerca de 1 semana, desde que não apareçam monstros no meio do caminho. Preocupado com possíveis ataques e o bem-estar dos guardas, Caim usa sua magia de busca e percebe que tem pessoas em perigo logo à frente. Ele avisa seu pai que está acontecendo uma luta a 3 quilômetros à frente. Garm se impressiona que seu filho consiga ver algo tão distante. Caim avisa que são dezenas de monstros cercando 10 humanos. O Marquês avisa para os cavaleiros se apressarem e irem na frente para interceptar o ataque. Entretanto, Caim percebe com sua magia que os números de baixas ainda estão aumentando e que os guardas não chegarão a tempo. Dessa forma, ele decide por conta própria e resolver a situação. Ele então salta da carruagem e usa sua magia de vento do tipo fortalecimento, com isso ganhando uma velocidade gigantesca, ultrapassando até mesmo os cavaleiros que estavam mais à frente. Ao mesmo tempo, na carruagem, os cavaleiros estavam sendo massacrados pelos monstros em prol de proteger a carruagem. Quando o último de pé estava prestes a ser devorado, Caim aparece pulando por cima da carruagem e derrota um dos monstros. Usando os tiros de ar, o garoto elimina a maioria das criaturas e parte um ao meio com um corte de ar. Ao observar que acertaria os cavaleiros se usasse magia, Caim saca sua espada da caixa de itens e derrota alguns dos monstros. Imbuindo fogo na lâmina de sua espada, ele derrota a última criatura. Vendo que os guardas estão cautelosos quanto a ele, Caim se apresenta, alegando que é filho do Marquês Garm von Silford, o que logo é confirmado pelos cavaleiros que foram mandados para ajudar a carruagem, que por sinal ficam surpresos em ver seu jovem mestre no local e todas as criaturas já derrotadas. Vendo que os cavaleiros estão muito feridos, Caim usa sua magia alta cura em área, curando totalmente as feridas dos cavaleiros caídos, porém avisa para eles para comerem algo que auxilie na recuperação sanguínea. Entretanto, aqueles que perderam suas vidas em batalha, Caim coloca seus corpos em sua caixa de itens para que possam ser entregues às suas famílias. Nesse momento, Garm finalmente chega para ajudar a carruagem, mas percebe que tudo já estava resolvido e que os monstros já estavam derrotados. Olhando para a carruagem, o Marquês observa e reconhece que esse brasão pertence à família do Duque Santana. Quando as portas se abrem, eles rapidamente se curvam, pois quem desceu da carruagem foram a Princesa Telestia e a Senhorita Silk, da família Santana, o que deixa Caim totalmente surpreso em ver pessoas tão importantes. Silk agradece por tê-las salvo do perigo. Vendo que elas estão um pouco desconfortáveis, Garm apresenta seu terceiro filho, onde o mesmo diz que está feliz em vê-las a salvo. Como a princesa não estava se sentindo muito bem, Caim usa sua magia de relaxamento, retirando o cansaço e a dor dos alvos desejados. Agora mais calma, a Princesa Teleste agradece dramaticamente a ajuda fornecida pelo garoto. Silk também está profundamente grata e impressionada com as habilidades do menino. Assim, ambas do nada começam a disputar para ver quem conseguirá segurar a mão do garoto. Ao descobrir que Caim estava indo para a capital para seu debut, elas alegam que estavam se dirigindo à capital por esse mesmo motivo. Sendo assim, elas sequestram o menino para ir junto com elas na mesma carruagem, com a desculpa que não se sentirão seguras se forem sozinhas. Caim pede socorro para seu pai, mas o mesmo estava imóvel vendo seu filho sendo levado pelas meninas. Dentro da carruagem, ele reflete do porquê estarem sentados tão próximos, e quando diz que vai para o assento da frente, ele é impedido pela Princesa Telestia, alegando que se sente mais segura da maneira que estão. O cavaleiro que se aproxima dizendo que logo chegarão na pousada. Caim se sente na maior desgraça, sabendo que o cavaleiro presenciou toda essa cena constrangedora. Chegando na cidade de Renoma, Caim tenta se despedir das garotas até o dia seguinte, mas essas malandras dizem que estão com medo e querem ficar o tempo todo ao lado do garoto. Nesse momento, o lúcido de seu pai aparece, dizendo que mesmo que tenham apenas 10 anos, seria inapropriado garotos e garotas solteiras compartilharem o mesmo quarto. Silk levanta a hipótese de que um dragão pode invadir a cidade durante a noite, e Telestia diz que deseja que Caim a proteja, já que ele é o mais forte dentre todos que estão no local.
Não podendo questionar o fato de seu filho ser o mais forte, ele acaba cedendo, e Caim aceita a proposta por livre e espontânea pressão das garotas. Garm novamente alerta para que seu filho haja com prudência, afinal ele ainda tem apenas 10 anos, e o mesmo estava relutante sobre ter que fazer isso. À noite no quarto, as garotas queriam dormir do lado de Caim, por isso ele é colocado na cama do meio, e para ficarem ainda mais próximos, elas juntam as camas, deixando o garoto claramente desconfortável com a situação. No dia seguinte, dentro da carruagem, Caim estava com olheiras bem evidentes, pois não conseguiu dormir no dia anterior. Graças a elas dormirem grudadas no garoto todas as noites, Caim passou muitas noites em claro, até que finalmente chegaram na capital real. No Palácio Real, eles são recebidos por Dain von Gazard. Ao notar que Caim estava com as garotas, ele, como vice-capitão da Ordem da Cavalaria Real, agradece por ter protegido a princesa e a filha do duque, e também por ter trazido os corpos de seus companheiros falecidos, e diz que agora ficará com eles. Enquanto retirava os corpos de sua caixa de itens, Dain fala que graças ao garoto, agora podem devolvê-los às suas famílias. Caim alega que esses cavaleiros lutaram bravamente contra 50 orcs para protegerem aquelas duas, e pede para que ele leve isso em consideração. Dain, por sua vez, avisa que com certeza falará isso para suas famílias, e que as suas mortes não foram em vão. Quando Caim estava prestes a se retirar, Dain o segura pelo braço e avisa que o garoto tem uma audiência com sua majestade, o que o deixa muito surpreso, pois acabou de chegar na capital real. Após ser anunciado, Caim caminha pelo tapete vermelho e se curva na frente do governante. Mag, no braço direito do rei, explica a todos que Caim derrotou sozinho uma horda de mais de 50 orcs, organizado por um orc general de alto ranking, salvando assim a princesa Telestia e Silk von Santana, deixando todos surpresos e curiosos sobre o garoto. Ele continua dizendo que após a batalha, Caim curou todos os cavaleiros feridos com magia de cura, e até trouxe seus honrados cavaleiros falecidos de volta para a capital. Com isso dito, ele merece uma recompensa apropriada. O rei avisa que Caim fez um esplêndido trabalho e que se não fosse por ele, nem sua filha e nem Silk estariam vivas. Como recompensa, Caim é proclamado com o título de barão. Além disso, também ganhará 10 moedas de platina e uma mansão própria. Nesse momento, Corgino diz que dar um título para uma criança de 10 anos é impensável e Caim obviamente concorda. O rei ordena silêncio e questiona se ele conseguiria aniquilar 50 orcs sozinho. Além do mais, um jovem tão talentoso não pode ficar sem uma posição de poder. Corgino então recua e Caim é obrigado a aceitar as recompensas. Com isso, a audiência é finalizada, porém o rei avisa que quer falar com Caim na sala de recepção. Na sala de espera junto com seu pai, ele fala que mesmo que Caim seja seu terceiro filho, ele é o primeiro a ser promovido. Com a chegada do rei, o mesmo agradece como pai por ter salvo sua filha. Em seguida, Eric von Santana, pai de Silk, também agradece o garoto. Entretanto, Caim diz que apenas ajudou pessoas que estavam sob ataque. O rei avisa que Caim receberá o pagamento para poder manter sua mansão, assim como está no regulamento. Agora, como assunto mais importante, o rei e Eric perguntam se ele poderia aceitar a mão de Telestia e Silk, deixando Caim espantado com a proposta. Eles informam que o casamento oficial seria depois que atingisse a maioridade, mas agora serão apenas noivos. Caim tenta recusar, mas os dois pais corujas dizem que o garoto ficou abraçado com elas dentro da carruagem e que até dormiu com duas jovens solteiras. Com isso, não poderiam noivá-las com mais ninguém. Voltando um pouco no tempo, Magna, Eric e o rei planejaram antes da audiência dar o título e a mansão para Caim. Assim ele se tornaria independente e passaria a morar na capital real. E vendo que as duas garotas queriam casar com o garoto, o rei decidiu que faria Caim ficar no reino. Agora no presente, Caim é totalmente impressionado. Sem saber o que fazer, ele olha para seu pai, mas o mesmo simplesmente o ignora. Vendo que não poderia recusar, Caim, mais uma vez, por livre e espontânea pressão, acaba aceitando o noivado. Depois de muitos anos, Caim finalmente decidiu ir até a igreja para conversar com os deuses. Diante as divindades, o garoto queria discutir com eles sobre seus status atuais. Zenon, o deus da criação, informa que os status da criança são de fato inumanos, e que mesmo lhe faltando experiência de vida, Caim com certeza já é um humano mais forte. Zenon segue perguntando se o garoto quer se tornar um semideus. Assim, ele estaria na mesma classe que os monstros e dragões divinos, mas
avisa que há limites para o que se pode conseguir sozinho. O velho barbudo muda de assunto e fala que no mundo dos deuses não há muito entretenimento e pergunta se o garoto não poderia usar o seu conhecimento da outra vida para criar algo para eles. Caim reflete que se puder trazer algo que não existe naquele mundo, sem sombra de dúvida seria um enorme sucesso. Então, pressionado por Zeno e o deus do comércio Panã, Caim fala que vai realizar esse pedido. Algum tempo depois, no centro do comércio da capital real, Caim está junto de Sara e Rene dentro de uma loja de roupas femininas, para comprar roupas para sua irmã mais velha. Mas como estava se sentindo muito desconfortável, ele sai correndo para o lado de fora. Olhando para frente, ele observa as orelhas de gato da sua amiga de infância Parma, que não via há 5 anos. Ela foi para a capital e agora está em treinamento na loja do seu tio Tâmanis, que fica muito surpreso ao saber que o garoto é um nobre. Caim, por sua vez, diz que isso não é algo notável e pede para entrar em sua loja. Lá dentro, ele percebe que o lugar vende de tudo. Caim fala que tem um item recreacional que deseja criar e pergunta se o empresário pode cuidar da produção e da venda do item. Observando o molde do jogo de tabuleiro, Tâmanis fala que é simples e interessante, sendo fácil de entender como se joga. Ele acredita que consegue oferecer um preço acessível e pede para criar esse projeto. Caim então pede para que primeiro ele faça um protótipo e, para arcar com os custos, ele lhe entrega uma moeda de ouro. Tâmanis se espanta dizendo que uma moeda de ouro é muita coisa para criar apenas um protótipo, mas Caim fala para ele considerar isso como um investimento adiantado, sendo assim, ele não tem escolhas a não ser aceitar, e avisa como o chefe da companhia, Sarakin, vai dar tudo de si nesse novo projeto. Enquanto sai do local, ele se depara com sua irmã, que está furiosa por ele ter simplesmente fugido da loja de roupas. Rene diz que queria mostrar as roupas que havia escolhido, mas Caim diz que ela ficaria muito bem com qualquer roupa que usar. Ouvindo isso, a garota diz que lhe mostrará todas as roupas quando chegarem em casa. Em sua mansão, Caim passou a noite inteira vendo todos os vestidos que sua irmã mais velha havia comprado. De manhã, Sylvia avisa que Tâmanis pediu para que seu mestre fosse até a loja. Já na loja, o jogo estava finalmente pronto. Caim fica impressionado e diz que é igualzinho ao reverse que tinha imaginado. Vendo que o empresário estava curioso, ele joga uma partida para que saibam como funciona. Tâmanis se impressiona e afirma que com certeza isso fará muito sucesso. E vendo que Parma gostou muito, não tem dúvidas que também será popular dentre as crianças da capital. Caim sugere que na hora da produção, ele deve fazer uma versão para a nobreza, pois eles com certeza vão querer um produto mais refinado, e uma versão regular para que fique mais acessível a todos. A ideia é que Tâmanis produza 50 versões para os nobres e 1000 exemplares da versão regular. Mas havia um problema. O chefe avisa que a empresa não tem tantos fundos excedentes, sendo assim, terão dificuldades com dinheiro. Caim então coloca 5 moedas de ouro na mesa, o que deixa o pobre chefe da empresa totalmente empolgado. Antes de tudo, eles sugerem fazerem um contrato para apresentar ao deus do comércio, e logo em seguida farão a promessa de que irão cumprir esse contrato. Após fazerem isso, ninguém conseguirá produzir o mesmo produto por 3 anos. Ao colocarem as mãos sobre o tabuleiro, Tâmanis inicia o cântico e um forte brilho amarelo surge do objeto e o tabuleiro desaparece na frente de seus olhos. E com isso, o contrato está completo. Após isso, Caim pede para que ele produza uma versão mais luxuosa, para que possa apresentar na corte real. Tâmanis fica assustado com essa proposta, alegando que sua companhia mediana jamais conseguiria produzir algo digno da corte. Mas Caim o incentiva e tem certeza que ele vai conseguir. O garoto reflete de que como o reverse sumiu, os deuses devem estar se divertindo no momento, que por sinal Panã estava ganhando de lavada. Em casa, Sylvia estava desesperada, querendo saber onde o garoto estava, pois o seu debut logo irá começar. Na carruagem, seu pai avisa que como seu filho se tornou um barão, certamente será alvo da atenção de todos no debut. Dessa forma, avisa para ele ter cuidado com os pais que vierem apresentar suas filhas. Com uma expressão mais séria, Caim diz que lidará com eles de alguma forma, deixando Garm espantado ouvindo isso e diz que seu filho não parece ser uma criança de 10 anos. Agora na festa do palácio, Caim anda cuidadosamente entre as pessoas. De repente ele se depara com Corgino e lembra que ele não passou uma boa primeira impressão. Com clima ruim, ele desvia do caminho e percebe o filho dele e seus seguidores. Enquanto caminhava, ele é chamado por seu pai, que estava com a família Santana, onde não só as crianças estavam felizes em se reencontrarem, como também o pai de Silk. Garm então apresenta seu terceiro filho. Caim reflete que os assuntos tratados na audiência foram declarados como privado, logo essa é a primeira vez que eles estão se falando em público. Caim novamente se apresenta para a família Santana. Eric, com a expressão assustadora, agradece Caim por ter salvado a vida de
e sua preciosa filha. Silk também se apresenta novamente e agradece por ter sido salva daquele perigo, e espera que tenham uma boa relação no futuro. Kain, o nosso camisa 10, não perde tempo e a elogia, dizendo que ela combinava muito com o vestido e que parecia uma princesa de outro lugar. Eric fala que Kain sabe lidar demais com a mulher, mesmo tendo 10 anos de idade. Garm então explica que isso se deve à sua irmã mais velha, Raine, pois ela é meio moleca e é fácil deixá-la de mau humor, por isso eles têm que tomar bastante cuidado. Depois de saírem do local, Garm novamente ressalta que o seu filho não parece ter apenas 10 anos de idade. Kain responde que agiu da mesma maneira que age com sua irmã mais velha, pois Raine fica de bom humor sempre que é elogiada. Com o soar das trombetas, a família real desce as escadas e Kain fica muito feliz em ver Telestia novamente. Depois de brindarem, todos têm a oportunidade de ficar de frente ao governante para trocarem algumas palavras. Garm agradece por ter convidado sua família para essa comemoração. Kain, por sua vez, cumprimenta a princesa Telestia, dizendo que ela está tão bonita que até esqueceu de respirar. O rei pergunta o que o Marquês fez para criar um filho tão galanteador, e isso fica muito claro quando eles observam a reação que a garota teve ao receber os elogios. Kain diz que trouxe algo que gostaria de presenteá-lo. O galanteador então tira um luxuoso reverse de sua caixa de itens, e diz que esse é um jogo que desenvolveu em colaboração com a companhia Sarakin. O rei acha bem interessante e avisa que quer ter uma conversa com ele sobre a maneira que trata sua filha enquanto jogam esse joguinho. Descendo as escadas, Kain é questionado por seu pai sobre esse jogo que fez sem o seu consentimento. Ele fala que depois que se tornou um barão, ficou com medo de não ter dinheiro suficiente para manter a mansão que recebeu. Garm entende e avisa a seu filho que ele deve viver sendo responsável pelo que faz. Agora ele precisa resolver algumas coisas, então diz para que Kain vá conversar com outras crianças. Kain reflete que se envolver com comércio e ter um título aos 10 anos realmente é demais para uma criança. Nesse momento, Silk aparece e o chama para conversarem. Ojal fica desconfortável por ela se referir a ele de uma maneira tão formal e pede para que o chame apenas de Kain, e ela repete o nome dele por diversas vezes. No momento em que conversam, Rabbit, o filho de Corgino, aparece para cumprimentar Silk, achando que ela seria bem receptiva, mas para sua desgraça, ela o cumprimenta da maneira mais fria possível. Kain se apresenta como barão, mas os garotos não acreditam e pensam que ele é um filho de um baronato muito pobre, que não pode nem sequer falar seu próprio sobrenome, e diz que se ele pedir desculpas por ter sido rude, irá perdoá-lo. Silk tenta explicar a situação, mas Kain a interrompe, dizendo que Rabbit pedirá desculpas primeiro. Ouvindo isso, ele fica muito furioso e decide resolver isso do lado de fora. No quintal, Silk e Kain ficam brincando com a situação, enquanto os moleques estavam transtornados. Um deles começa a recitar um encantamento, fazendo uma apresentação espalhafatosa, mas quando lança sua magia Bola de Fogo, ela é fraca e pequena. O outro faz a mesma coisa, só que dessa vez utilizando magia do elemento terra. Porém, mais uma vez, é completamente sem graça. Para acabar com essa palhaçada, Silk explica a situação e diz que Kain não é o filho de um barão, mas havia sido nomeado como tal. Os garotos entram em desespero e se retiram do local da mesma forma que Corgino fez na frente do rei. Silk diz que Kain já sabia que eles tinham entendido a situação de forma errada e que fez isso apenas para se divertir. Ela então diz que vai contar para Telestia sobre esse seu lado sombrio, caso não saia com ela em um encontro. Nesse exato momento, a princesa aparece, querendo saber sobre o que eles estavam conversando. Silk então avisa que vai ter um encontro com o garoto. Telestia fica em choque com essa notícia e percebe que sua amiga não o trata mais de maneira tão formal, além de ficar com ciúmes, pois também queria ter um encontro com o garoto. Não tendo escolha, Kain fala que também vai ter um encontro com a princesa. Nesse momento, o rei aparece, dizendo que terão uma boa conversa de homem para homem sobre sua filha, até que seu coração se contente.